não importa se você é vendedor de pipoca na porta de uma escola, se você vende água nas praias, se você é um altíssimo empresário, um grande médico, não importa, um atleta, o que quer que seja que você faça ou tenha escolhido para sua vida de profissão, você vai ganhar dinheiro. E mais ou menos, mas se você souber cuidar dele, dar valor a ele, você com certeza vai ter uma tranquilidade maior, seja no final do mês ou seja lá na frente na tua aposentadoria. Então é um assunto que, assim, é inacreditável ver a Luciana Genro falar um negócio desse, porque a quem não é importante uma educação financeira? Claro, só se de repente eu quero te manipular, quanto menos você souber, é mais fácil eu te enganar, né? Então eu faço isso com os meus clientes, eu falo, gente, não acredita na minha voz só porque você gosta ou não gosta da minha voz, vamos debater. Onde a gente está alocando o teu dinheiro? Nisso, nisso, nisso. Por quê? Por causa disso, disso. Entenda. Ah, mas eu não gosto de entender. Não, entende. Você vai entender. Tem que entender. É seu dinheiro, é o seu trabalho. E se eu for um picareta? E se eu fosse? Sabe, você fica mais fácil, você fica mais suscetível a cair no conto do vigário. Vamos debater, vamos conversar, vamos entender o que você está fazendo com o teu dinheiro. Eu estou aqui para te ajudar, mas vamos entender. Agora, de dica que você falou, eu faço uma coisa com meu sobrinho. Meu sobrinho tem 11 anos, minha filha já tem também uma carteira de ações, só que ela tem 1 ano e 9 meses, então ela ainda não entende, né? Mas eu tenho um sobrinho que desde os 6 anos de idade, eu faço o seguinte com ele. Hoje, que ele tem 11, eu dou R$ 100 para ele por mês, divididos por semana, né? Então são R$ 25 por semana e eu falo para ele assim, Bernardo é o nome dele. Eu falo, Bernardo, eu te dou 25 e a gente vai conversar no domingo à noite. Você vai me falar quanto você gastou nessa semana dos 25 que eu te dei. Se você gastou tudo, beleza, na semana que vem eu te dou 25 de novo. Agora, se você gastou 20, sobraram 5. Na semana que vem eu vou te dar 25 mais 5. Só que esses 5 a gente tem que sentar na frente do computador junto e a gente vai escolher uma ação para comprar junto com a tua carteira de investimentos. E aí tem semana que ele chega e fala, olha, meu, Bruno, chama de Bruno, não tio, né? Bruno, meu, sobrou, Bru, ele fala, Bru, sobrou, eu não gastei nada, sobrou 25. Eu falei, legal, então na semana que vem eu te dou 50, 25 mais 25, e os 25 da semana passada a gente tem que investir. O que é investir? E assim foi começando, né? Então, eu acho, o que é um importante aí nessa, eu acho que tem algumas lições importantes. Primeiro, eu estou dando uma lição para ele de escassez. Tem um conceito na economia que todos os recursos são escassos na economia. Por mais bilionária que uma pessoa pode ser, o dia dela tem 24 horas como de qualquer pessoa. Então, o tempo das pessoas, que é um recurso, já é escasso. Então, economia é alocar os recursos da forma mais eficiente possível. Então, eu estou ensinando para ele o sentido de escassez. O dinheiro ele é finito, ele não é infinito, então você tem que cuidar dele. Mas, no sentido de que ele vai ter mais lá na frente se ele abrir mão de determinadas coisas agora. Então, para todo mundo, tem um outro conceito importante em economia que é assim, se te oferecem R$ 100 agora ou R$ 100 amanhã, você vai aceitar R$ 100 agora, não é isso? Agora, se te oferecem 100 hoje e 200 amanhã, você vai falar, opa, 100% de taxa de juros em um dia, prefiro amanhã. Então você aprende a entender o conceito de tempo, de você deixar certos prazeres agora para ter prazeres maiores lá na frente, né? E um outro ponto é, você quer alguma coisa? Vamos usar desse dinheiro. E você está ganhando ele por um mérito seu. Você guardou na semana passada, então você está ganhando a mais nesse mês. Então você tem aí escassez, você tem o sentido de presente e futuro e você tem a meritocracia. Eu acho que são 3 coisas que a criança cresce com um espírito muito mais empreendedor e não querendo ser dependente de governos, estados, burocratas e tudo mais, entendeu? E você vê alguma possibilidade disso ser viável para grande massa, para levar para as escolas? Você acha Então, viável isso? eu criei um projeto, mas aí foi no começo da pandemia, e aí veio pandemia, escola fechar, tinham outras prioridades, aquela coisa. E aí hoje eu faço mentoria para pessoas que não entendem nada para explicar o que é juros, o que é inflação, como isso afeta. Então eu crio todos os meses grupos de mentoria e eu tento fazer isso. Eu faço trabalhos voluntários em comunidades carentes, eu moro aqui no Morumbi,
aqui em São Paulo, tem uma favela aqui do lado que eu faço como é que chama? Paraisópolis, que eu faço trabalho voluntários lá. Eu tento como eu posso. Nas escolas, é o que você falou, o MEC já colocou na sua grade curricular educação financeira, acho que começa no ano que vem, mas eu tive acesso, eu tive reuniões com o pessoal lá de Brasília, e o conteúdo ele é muito raso. Mas pelo menos está começando. É algo, né? É algo. Mas assim, Leda, eu dou aula numa faculdade, que é uma faculdade ainda bem seleta, no sentido que a mensalidade é muito, muito alta mesmo, né? Então a gente está tentando jogar isso para baixo. Pra você ter uma ideia, custa por volta de quase 12 mil reais a mensalidade. Então ela Caramba! é E que bem. universidade é essa? Chama Link School of Business. A gente tem aqui, tem no Vale do Silício, tem em Berlim e está abrindo em Israel. Então os alunos podem ir para lá, para cá, conhecer, ter aula de lá, daqui. Não tem professor de carreira, então o professor é sempre um empreendedor antes de ser professor, né? Então, enfim, ainda tudo isso custa muito caro. A gente está estudando como derrubar esse custo. Eu tenho participação até na empresa, tentar como derrubar esse custo para a gente conseguir jogar para a base esse tipo de ensinamento. A gente tem bolsa lá, então tem bastante aluno bolsista, tem inclusive aluno que é empreendedor dentro de comunidades carentes que conseguiu a bolsa e está lá. Então tem essa mescla de realidades que é muito legal. Mas enfim, por que eu estou falando isso? Porque essa ideia de dar a aula é que a gente tenta ir passando esse tipo de conhecimento mais para frente, né? Para onde dá. Então, de repente, a gente instiga muito lá de ter como meta você chegar e falar, olha, repassa esse tipo de informação de forma voluntária para uma pessoa que trabalha na tua casa, que lá, como são pessoas de classe alta, né, tem ou funcionários da empresa do teu pai, ou sei lá, quem você quiser, alguém na rua, aborda alguém na rua e comece a cunhar, adote alguém na rua e fale sobre isso, adote uma criança numa comunidade carente, espalhe esse tipo de notícia, porque a gente tem lá, que eu estava falando, o mínimo que o MEC obriga para a gente dar um diploma para os formandos. O resto, Leda, é completamente coisa fora. Então é como empreender, é oratória, sabe, educação financeira básica, que eu acho que tinha que ter na escola. Eu, Bruno, não acredito que vindo do governo, vindo do MEC, a gente vai ter realmente alguma coisa de extrema qualidade. Mas o nível de conhecimento financeiro é tão baixo que qualquer coisa eu acho que é um avanço. Mas já te passo a palavra. É melhor que muito, nada, né? É melhor que nada. Eu falo muito que eu adoro o tema, então me interrompa, tá? Mas da mesma maneira que eu falei aqui no começo, que eu falei aqui na frente, no começo, que a gente tinha que esperar o longo prazo para ter resultados, aqui também é uma geração que está começando que a gente vai ter que esperar uma geração lá na frente para eles terem resultado. Não é do dia para a noite que você vai ensinar novos hábitos. É construção, né? É construção. E é muito interessante que muitos desses alunos ou dessas mentorias que eu faço, quando tem pessoas mais novas, eu falo, conversa em casa sobre isso, quebra aquele tabu de não falar sobre dinheiro em casa. A criança tem que participar daquela decisão de por que está comprando, por que não está comprando. E aí eles me voltam com determinadas coisas, eu falei tal coisa, meu pai não tinha ideia do que eu estava falando. Então olha só que interessante, nós temos hoje pessoas dentro de empresas que muitas vezes são bem-sucedidas que tampouco conhecem. Então é normal, porque nunca foi estudado, né, Leda? Não é que o cara é incompetente ou nada disso, nunca foi estudado. Então acho que a gente precisa entender o processo e esperar essas novas gerações chegar e tentar atuar onde a gente pode. Né? E tentar ir fazendo esse trabalho de formiguinha, né? Falando, fazendo, formiguinha. Difundindo essa dica de fale com alguém que trabalha na sua casa ou que trabalha na empresa do seu pai. E você vai ampliando esse negócio. Eu tenho aqui uma moça que trabalha com a gente há um tempo, tem a babá da minha filha, a gente toma café todo mundo junto da manhã, né? E aí eu sempre fico explicando para ela, falo, olha, como é que funciona? Você sabe por que você ganha tanto e pinga na tua conta menos? Você sabe para onde vai esse dinheiro? Você sabe o que é o INSS? Não sei. Você sabe quanto você paga de imposto? Sabe quanto você me custa? Você preferiria ganhar quanto você me custa do que quanto eu efetivamente te pago? Ela, sim. Aí depois, ninguém nunca tinha me explicado dessa maneira. Sim, eu preferia ganhar mais. Fala, pois eu também preferia te pagar mais do que pagar para o governo, mas eu não posso. Você quer, eu quero, mas não podemos. Olha só que legal. Por quê? Porque tem um Salvador lá que nos ama tanto que decidiu pela gente.
Né? Então, assim, e isso você vai passando, eu falo para ela, fala isso para tua filha, fala isso para o teu marido, fala isso para não sei quem, vai, espalha. Vamos trazendo esse debate, a gente precisa ter mais conversas, a gente precisa conversar mais sobre o tema, né? Despertar o interesse nas pessoas. Porque tem uma coisa que eu falo, Leda, quem prova a liberdade jamais quer voltar atrás. Você vê uma série de pessoas que nos anos 60, 70 eram pessoas muito com tendências à esquerda, que é super compreensível, que por algum motivo da vida acabaram virando mais a pessoa de empreendedor, de direita, e aí você vê um monte de gente que era da esquerda e virou de direita. Mas você não vê pessoas que eram de direita e viraram de esquerda. Você não vê pessoas que provaram a liberdade e voltaram atrás. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!